Olá, você que está estudando aí para o exame da OAB, a dica de hoje é a seguinte: o doente mental pode ser considerado imputável? Vejam só, resposta, sim, ele pode sim. Porque o Código Penal, para apurar a inimputabilidade, o Código adotou um sistema chamado biopsicológico ou sistema misto. Biopsicológico ou sistema misto. Portanto, para ser inimputável, não basta a doença mental. É preciso ainda a inteira incapacidade de entender o fato ou querer o fato. Ok? Porque no sistema biológico, para ser inimputável, no sistema biológico, para ser inimputável, bastaria ser doente mental. No sistema biológico, para ser inimputável, bastaria ser doente mental. Mas não é, esse sistema biológico não é adotado a não ser para os menores de 18. Quer dizer, o menor de 18 é inimputável simplesmente porque é menor de 18. Ainda que ele entenda, tenha capacidade de entendimento, de querer, ele é inimputável simplesmente por ser menor. Então, em relação aos menores de 18, adotou o sistema biológico. Agora, para os demais, para os doentes mentais, para os retardados, para as silvícolas, desenvolvimento mental incompleto, em suma, adotou-se o sistema biopsicológico. Não basta ser doente mental, não basta ser retardado, não basta ter um desenvolvimento mental incompleto. É preciso ainda a inteira incapacidade de entender ou querer o fato. Então, se o sujeito tem uma doença mental, mas ele tem capacidade de entender ou querer aquele fato que ele praticou, ele vai responder pelo crime. Então, por exemplo, o cleptomaníaco, problema mental que ele tem. Furto compulsivo. Em relação ao furto, ele é inimputável. Mas em relação a outros crimes, por exemplo, o homicídio ou estupro, ele vai responder. Ele é imputável. Porque ele tem capacidade de entender que aquilo é errado, tem capacidade de se controlar, de querer. Okay? Igualmente o piromaníaco, que é uma doença mental que faz com que o sujeito tenha a mania de botar fogo em tudo, piromaníaco. Ele é inimputável em relação aos incêndios. Agora, fora dos incêndios, outros crimes que ele praticar, ele é imputável, ele vai responder. Ok? Então, o doente mental, portanto, ele pode ser sim imputável. Ele pode ser imputável, primeiro, quando ele pratica algum crime em intervalo de lucidez. Ok? Ele vai ser imputável. Em suma, ele vai ser imputável quando ele tiver capacidade de entender ou querer, capacidade de entender e querer aquele fato. Se ele tem a capacidade para entender e querer aquele fato, ele vai responder, mesmo tendo uma doença mental. Portanto, não basta ter doença mental. Agora, por outro lado, o sujeito que no momento do crime ele não tem a capacidade de entender ou querer. No momento do crime ele não tinha capacidade de entendimento. Ok? Então ele perdeu a cabeça e matou alguém em 5 minutos. 5 minutos ficou louco e matou alguém ali. Imaginemos, sujeito, marido, ciumento, violento, flagra a mulher, perde a cabeça e mata. Não teve capacidade de se controlar, capacidade de dominar o querer ali. Ok? Ele é imputável, porque para ser inimputável tem que ter as duas coisas. Tem que ter, primeiro, uma base biológica, isto é, ter alguma doença mental. Doença mental, ser retardado, desenvolvimento incompleto. Tem que ter algum problema que a lei especifica. Tem que ter a base biológica e ainda a incapacidade de entender ou querer o fato. Não basta a incapacidade de entender ou querer o fato. Quer dizer, o sujeito, quando pratica o fato, não tinha capacidade de entender, de querer, ele vai responder. Se ele não for doente mental, se ele não for retardado, etc., ele vai responder criminalmente. Portanto, para ser inimputável ao sistema biopsicológico, precisa das duas coisas. Precisa ter uma base biológica, isso não é uma doença mental, retardado, etc., e ainda a incapacidade de entender ou querer o fato. Ok? Tá dado a dica aí, você que está estudando para o exame da OAB, não desanime, você tem toda a condição de ser aprovado, meu amigo. Passar no exame da OAB não é difícil. Quanto tempo você precisa para estudar? De 2 meses a 5 meses. Tempo suficiente para você ser aprovado no exame da OAB. 2 meses a 5 meses. Desde que você estude no material certo e na metodologia certa. Se você estudar no material errado,
vai ser difícil você se aprovar. Vai ser muito difícil você ser aprovado. Se estudar no método errado, vai demorar muito para você ser aprovado. Se você estuda num material certo e numa metodologia certa, você vai ser aprovado muito mais rápido do que você imagina. É fácil passar no exame da OAB. Põe isso na tua cabeça. Põe na tua cabeça. É fácil passar no exame da OAB. Basta você estudar num material adequado e numa metodologia adequada. São 2 meses a 5 meses de estudo. É isso, você vai ter que estudar. Não é assim também, estudou uma semana, passou. Também não. Mas se você estudar de 2 meses a 5 meses, você vai passar, mas com tranquilidade. Aqui no curso FMB temos excelentes cursos para a OAB. Temos um curso pela internet, extremamente completo. Temos por DVD, temos apostilado, temos curso com tutor. Chega de perder tempo, chega de dar cabeçada. Vem para cá que você vai ser aprovado. Ok? Um abraço, bons estudos.